E se eu te dissesse que aquele desenho famosíssimo do Leonardo da Vinci, o Homem Vitruviano, sabe? Aquele com o homem de braços abertos dentro do círculo e do quadrado. Esse mesmo. E se ele não for apenas um estudo sobre anatomia humana? E se, na verdade, ele for um mapa matemático, tipo super detalhado, do nosso DNA, que está escondido bem diante dos nossos olhos por mais de 500 anos? Olha, o tipo de premissa que vira de cabeça para baixo tudo que a gente aprende nas aulas de história da arte, né? Com certeza. De repente, a arte renascentista deixa de ser só sobre tinta ou, sei lá, proporção geométrica e passa a ser sobre biologia quântica? E física também? E é exatamente por essa porta que a gente vai entrar hoje. Boas-vindas a quem acompanha a gente para mais um mergulho profundo. Hoje a gente tem em mãos um material que é denso, polêmico e fascinante. Muito fascinante. É o livro Love the Real Da Vinci Code, ou traduzindo, Amor, o verdadeiro Código da Vinci. Escrito pelo Dr. Leonard Horowitz. Isso, ele é um pesquisador com formação em Harvard que dedicou a carreira a investigar as interseções entre saúde, frequências sonoras e espiritualidade. É um currículo de peso, né? Sim, totalmente. E a nossa missão aqui hoje não é fazer uma resenha literária comum. A gente quer desbravar a tese central dele, a ideia de que linguagem, música e matemática formam uma espécie de matriz mestra no universo. E, bom, o que dá um peso emocional enorme a essa tese é a forma como ela surgiu. O Dr. Horowitz não chegou a essas conclusões trancado numa biblioteca confortável, sabe? A gênese dessa pesquisa aconteceu lá nos primeiros capítulos, mais especificamente, numa viagem à África do Sul em 2006. Nossa, 2006. Época pesada lá, né? Muito pesada. Ele estava presenciando o impacto devastador da crise da AIDS. Ele relata ter sentido uma frustração absoluta, tipo uma sensação de impotência esmagadora diante de tanto sofrimento. Eu imagino. E foi nesse estado de vulnerabilidade, de desespero mesmo, que ele teve uma epifania. Ele estava olhando para a imagem do homem vitruviano e, de repente, os padrões matemáticos saltaram aos olhos dele. Uau! Ele viu ali uma tecnologia universal de gênio criativo. Uma tecnologia que, segundo ele, seria capaz de resolver essas crises globais. E o que me fascina nisso tudo é o contraste brutal entre a realidade dessa teoria e a ficção que o mundo inteiro consumiu, né? Porque o livro do Dan Brown, que virou aquele blockbuster gigante... O Código da Vinci. Código da Vinci. Exato. Aquilo convenceu todo mundo de que o grande segredo de Da Vinci era sobre linhagens secretas, herdeiros de Cristo, assassinos do Vaticano. Mas aí o Dr. Horowitz, lá no capítulo 4, chega e diz, não, vocês estão olhando para coisa errada. Ele descarta essa coisa da linhagem secreta. Total. O verdadeiro código não tem nada a ver com o sangue de uma dinastia. Tem a ver com a unificação grandiosa da humanidade. Pensa comigo. É como se tivessem dado para a humanidade o supercomputador mais poderoso da galáxia. E a gente usando só como peso de papel. Exatamente. Ou só como uma máquina de escrever antiga, ignorando totalmente o código-fonte que destrava todo o sistema operacional do universo. Essa analogia do supercomputador é perfeita para a gente entender a mecânica da coisa. Mas olha, para acessar esse código-fonte, o autor enfatiza no capítulo 3 que existe uma regra universal, a lei do dar e receber. Tá, mas como assim? No universo cibernético e matemático que ele descreve, absorver essa sabedoria exige um investimento real de energia de quem está lendo. Não é algo que você lê passivamente deitado no sofá. Tem que ter intenção. Exato. Ele analisa verbos opostos, tipo dar e receber, não como ações separadas, mas como extremidades do mesmo fluxo de energia cíclica. Se a gente quer acessar a informação dessa matriz, precisa depositar energia nela. Ok, vamos destrinchar isso, porque a gente precisa entender de onde o Da Vinci tirou esse código. Ele não acordou num dia ensolarado no século XV e simplesmente inventou a física quântica do nada. Definitivamente não. O livro, lá pelos capítulos 5 ao 8, deixa bem claro que ele foi buscar isso lá atrás, em fontes muito antigas, certo? Sim, ele bebeu de fontes clássicas. Da Vinci estudou profundamente pensadores como Platão, os pitagóricos e, claro, o arquiteto romano Vitrúvio, que foi quem inspirou o famoso desenho. Ah, faz sentido. A base dessa sabedoria antiga é que a matemática não é só uma invenção humana para contar ovelhas, sabe? Ou para medir pedaços de terra.
A matemática é a própria linguagem da natureza. A linguagem criativa. Isso. Esses estudiosos usavam códigos alfanuméricos, onde letras e números eram equivalentes. O A não é só uma vogal. Ele tem um peso numérico e, portanto, uma vibração geométrica. Música, alfabeto e geometria eram a mesma coisa. O que nos leva a um dos grandes mistérios em torno do Da Vinci, que é abordado no capítulo 10. A escrita espelhada. Ele escrevia as coisas de trás para frente. É verdade. E sempre me disseram que ele fazia isso só porque era canhoto e não queria borrar tinta fresca no papel, ou porque ele era, sei lá, um gênio meio excêntrico. O que é fascinante aqui é que a justificativa da tinta borrada é só a explicação mais higienizada que a história oficial nos deu. O Horowitz argumenta que o Da Vinci vivia numa época extremamente repressiva, a Era das Trevas. A Inquisição estava ali na esquina, né? Exatamente. As instituições de poder da época não seriam nada amigáveis com o artista dizendo que qualquer ser humano comum poderia acessar o divino sozinho, ou curar a si mesmo entendendo a matemática e a música. Dispensando intermediários. Sim, ele codificava os manuscritos porque sabia que essa sabedoria era perigosa para o status quo. Espera aí, mas isso levanta uma questão sobre o capítulo 9. A ideia de que o conhecimento antigo foi suprimido. O Horowitz argumenta que houve uma manipulação deliberada das massas para esconder essa matemática. Sim, ele é bem direto sobre isso. O livro constrói a narrativa de que o controle da informação foi a principal ferramenta histórica para manter o povo submisso. E claro, a gente está relatando a visão do autor aqui, mas ele defende que ocultar o fato de que somos seres vibracionais foi a maior manobra de controle de todas. E o Da Vinci estava lá no meio disso. Na visão do Horowitz, o Da Vinci agia quase como um guardião solitário, tentando contrabandear a verdade para gerações futuras. Que história cinematográfica. Mas olha, nós precisamos cruzar a ponte entre a teoria e a biologia agora. É fácil dizer que os números governam o mundo, mas como um número afeta a matéria física? Porque o livro, nos capítulos 11 a 13, dá um salto gigante da história da arte direto para a física. O salto acontece através do que ele chama de matemática do monocórdio. Monocórdio? Aquele instrumento antigo? Esse mesmo. Imagina uma caixa de madeira com uma única corda esticada. Quando você toca a corda inteira, ela emite uma nota. Certo. Se você divide a corda exatamente na metade e tocar, ela emite a mesma nota, só que uma oitava acima. É a matemática pura criando a realidade física do som. E o autor usa esse princípio para explicar o cosmos. Ele diz que os polos opostos, o tudo e o nada, são faces da mesma moeda criativa. Tudo e nada são a mesma corda vibrando em oitavas diferentes. Uau! Mas aí a gente chega numa parte que eu confesso quase deu um nó no meu cérebro. A matemática do Marco Rodin. Os capítulos 14 a 16. Exato. Ele fala de um padrão de infinito, um circuito que é 1, 2, 4, 8, 7, 5. Me explica isso, porque eu fiquei bem confuso. Por que essa sequência? Tá, vamos lá. A matemática do Rodin é sobre dobras de energia. Se você tem 1 e dobra, vira 2. Dobra o 2, 4. Dobra o 4, 8. Dobra o 8, 16. Até aí eu acompanho. Mas na matemática de base 9, você soma os dígitos para ter uma raiz única. Então, 16 é 1 mais 6, que dá 7. Ah, entendi. Aí você dobra o 16 e tem 32. 3 mais 2 dá 5. Dobra o 32, dá 64. 6 mais 4 dá 10, que é 1 mais 0, e volta para o 1. E aí o ciclo recomeça. 1, 2, 4, 8, 7, 5... Infinitamente. É um padrão circular. Mas se a gente conectar isso ao quadro geral, como uma sequência matemática se encaixa no nosso DNA orgânico? Pois é, o DNA não é uma escada reta, ele é espiralado. E é aí que está a sacada. À medida que a espiral do DNA gira, os lados adjacentes da hélice alternam suas polaridades magnéticas. Eles fazem isso para acelerar o fluxo de energia. E o padrão exato dessas torções espelha identicamente o circuito 1, 2, 4, 8, 7, 5. Tá brincando? Não tô. A biologia obedece à mesma matemática.
O que está em cima é como o que está embaixo. O mesmo padrão de onda que rege uma galáxia rege a genética humana. Tá, mas eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui, para quem tá ouvindo. A teoria é linda, poética, super matemática, mas na prática, como é que nós, seres humanos comuns, acionamos essa estrutura de DNA? A gente não nasce com um teclado numérico no braço, sabe? E é aí que entra a cocriação nos capítulos 17 e 18. O autor liga essa teoria à ação através do poder das palavras. Se o universo é feito de frequências matemáticas, o que a gente fala não é só ar, são tecnologias criativas. Ele fala de simática, né? Isso. A ciência da simática mostra que o som organiza a matéria. Se você põe areia numa placa de metal e emite um som, a areia forma geometrias perfeitas. Então, quando a gente fala, a gente está literalmente moldando o espaço ao nosso redor. E o livro até cita a Bíblia, né? Mateus 12, versículo 36. Sim, o aviso de que seremos julgados por cada palavra descuidada. O Horowitz interpreta isso não como um Deus punitivo, mas como as leis da física. Seus pensamentos e palavras geram vibrações geométricas reais. Voltando àquela minha analogia do computador. Agir com ódio, ganância ou ignorância é como digitar o código errado no sistema. A matriz não aguenta e o resultado é o caos absoluto. E isso entra numa parte bem sombria dos capítulos 19 e 20. Sim, a visão apocalíptica. O autor relata os desenhos do fim dos tempos, feitos pelo Da Vinci. Tem um desenho específico, né, a alegoria, onde a árvore da vida é arrancada por uma besta enorme. E é importante frisar que essa é a interpretação do autor. O Horowitz analisa essa besta como uma representação de Baal e ele faz uma conexão com o que ele chama de Illuminati e as forças globais que lucram controlando a terra e o mar. Uma personificação da ganância corporativa e financeira atual que destrói a sustentabilidade. Exato. Independentemente dos termos usados, o que o autor destaca é que o Da Vinci já viu o perigo da degradação global pela ignorância humana. Tá, mas diante dessa ameaça toda, qual é a ferramenta de salvação que o Da Vinci deixou para a humanidade? Porque aqui é onde o negócio fica realmente interessante. Capítulos 21 e 22. A grande revelação. O homem vitruviano não é só um desenho, ele é um criptograma sônico. Um criptograma de som? Como a gente decifra isso visualmente? Para entender, a gente precisa olhar para as frequências antigas de solfégio. É uma sequência de 9 números: 174, 285, 396 e por aí vai. Imagina essas 9 frequências distribuídas num círculo perfeito, como as horas num relógio. Tá, tenho a imagem na cabeça. Quando o Horowitz sobrepõe esse relógio matemático sobre o círculo do desenho do homem vitruviano, as proporções anatômicas se alinham com os ângulos das frequências. E uma nota específica, uma só, recai exatamente no centro da imagem. Eu fico arrepiado toda vez que penso nisso. Bem no centro do peito, no coração do ícone humano. Isso levanta uma questão importante. Que nota é essa? E a resposta? É a frequência de 528 Hz. Que em toda a pesquisa sonora antiga e moderna é conhecida como a vibração da restauração, da reparação do DNA e dos milagres da natureza. É a frequência do amor. O amor não como um conceito romântico que a gente vê em novela, mas como uma métrica física mensurável, uma onda sonora que estrutura o caos em harmonia. É muito forte isso. Mas como a gente exercita isso? Como a gente usa esse 528 Hz? O capítulo 23 diz que a gente faz isso nutrindo a conexão coração-mente. A emoção genuína sincroniza a nossa biologia com a inteligência do universo. Então, para a gente amarrar tudo, chegando no capítulo 24, qual é a conclusão final do autor? O que ele espera que a gente faça com essa descoberta? Ele considera o livro um presente para o mundo, sabe? A mensagem principal é que nós somos descendentes divinos. Temos o poder de co-criar a realidade. E ele usa uma metáfora muito bonita sobre mudas. Sim, ele diz que nós devemos nutrir nossas mudas, as nossas sementes internas, com amor orgânico e autêntico, inspirados pela música do céu. Se fizermos isso,
Libertamos o talento humano para alcançar a sustentabilidade e reverter a destruição do planeta. É um chamado urgente para a colaboração e para a paz. Então, o que tudo isso significa? Significa que a gente saiu lá da história da arte clássica, passou pela dor de uma crise de saúde na África, mergulhou na matemática dos átomos, no nosso DNA, e chegou numa mensagem de esperança que está literalmente no nosso peito. É uma jornada em tanto. A verdadeira liberdade vem de dentro, espiritualmente e fisicamente, quando a gente entende quem nós realmente somos. É de deixar qualquer um pensando por horas. E para quem acompanhou a gente nesse longo mergulho de hoje, eu quero deixar uma provocação final, uma semente, como o autor diria. Vamos lá. Se a linguagem que a gente usa todos os dias é baseada nessa matemática criativa, e se cada palavra que sai da nossa boca carrega a geometria invisível da criação ou da destruição, qual é a arquitetura que as palavras que estamos escolhendo hoje estão construindo para o nosso futuro comum? O código está na nossa voz e na nossa intenção. E aí, qual realidade você vai digitar hoje? Muito obrigado pela companhia incrível, foi um prazer destrinchar tudo isso. Foi maravilhoso, um abraço para todo mundo. Continuem questionando, continuem buscando as conexões e até o nosso próximo mergulho profundo.